Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à palestra E se o Tite fosse Black Belt? A realização de experimentos onde nem sempre o evento é repetitivo e o erro humano é altamente provável. Eu sou engenheira de produção, MBA em gerenciamento de projetos, sou Master Black Belt certificada, fiquei mais de 10 anos aí dedicados ao Lean Six Sigma, na coordenação de programas de melhoria de processos. Atualmente eu sou consultora, treinadora, gestora de equipes e coach de projetos Lean Six Sigma, na minha própria empresa, a LC Sigma, como também em empresas parceiras como a própria Voito. Então, a agenda, o que a gente vai ver nessa palestra hoje? Primeiro, uma analogia entre futebol e processos. Depois, uma sugestão como troca de horizonte para a gente conseguir fazer essa analogia melhor. Depois, algumas dicas aí, não muito aprofundadas, mas algumas dicas de como utilizar a estatística e a inferência nos indicadores, nos dispositivos de entrada que a gente tem aí nesses nossos processos de esporte. Depois, algumas pesquisas que eu pretendo apresentar aqui sobre como minimizar erros humanos, sobretudo quando a gente fala de times e equipes. No final, uma conclusão e as referências. Então, nosso ponto de partida é o quê? A possibilidade de realizar experimentos onde nem sempre o ambiente é repetitivo e o erro humano é altamente provável. O que acontece? O que significa um ambiente que nem sempre é repetitivo? Muitas vezes a gente tem as nossas partidas de futebol, por exemplo, e a gente encara aquela partida ali como se fosse um único evento, que na verdade é. Mas a gente avalia os jogadores, a gente se irrita, a gente se envolve, a gente se emociona e comenta sobre aquela partida em específico, né? Então, com essa ótica, a gente não consegue entender nem fazer uma analogia muito com o cenário de melhoria de processos. Mas vamos pensar o seguinte: numa empresa, a gente pode criticar um único lote, um único produto, um único serviço prestado? Também não. Então, da mesma forma que a empresa apresenta um segmento de processos, a gente também tem que encarar o futebol dessa maneira. Se a gente quiser adotar algum tipo de técnica, né, de tática para melhorar aí a performance de jogadas e tentar atingir o objetivo que é o quê? Ganhar um campeonato, né, seja lá que campeonato for esse. O objetivo aqui não é a gente ser aprofundado, tá? A gente não vai ver muitas ferramentas aqui em profundidade. Eu peço que vocês leiam depois, procurem saber em específico por que é uma palestra rápida. O objetivo é mais envolver vocês do que dar técnicas, né, propriamente ditas. Então, as ideias elas vão estar pulverizadas, né? É importante dizer que essa palestra, como que ela surgiu? Ela foi concebida especialmente para essa edição do QP Summit. Olha só que legal. Eu estava assistindo o jogo do Brasil contra a Bélgica e no meio da derrota eu pensei, eu quero fazer uma analogia um pouco mais técnica, um pouco com uma ótica um pouco mais estruturada em relação à melhoria de processos e futebol. Então, no meio do jogo que me deu essa ideia aí, ela foi especialmente concebida para o QP Summit, tá? Né? Então, vamos pensar nessa tirinha aqui, né? O que está acontecendo nessa tirinha? Posso saber por que se ocupa tanto com futebol se não está nem na hora do jogo? E ele responde, né? O marido dela responde. O futebol é aquilo que acontece enquanto termina um jogo e começa outro. E o jogo em si? Ah, é apenas um detalhe, né? Então, quem ama futebol, quem conhece, sabe muito bem que o processo do futebol envolve muito mais do que a partida em si. Então, tudo que acontece, né, exatamente tudo que acontece entre uma partida e outra, pode ser dividido em processos, assim como as empresas. As empresas não têm processo de compras, de contratação de gente, de treinamentos, de seleção, de padronização de algumas tarefas, seja de serviços ou indústria. Então, tudo que acontece entre um jogo e outro pode ser encaixado nesses pequenos processos, né? Então, por que não a gente fazer essa analogia, né? O que acontece numa empresa também pode acontecer num clube de esportes, também pode acontecer, né, em relação à ótica de você avaliar que aquilo ali é um processo para estar sempre melhorando, para estar cada vez mais perto de um objetivo que é o quê? Produzir produtos com qualidade, executar serviços com qualidade. No caso do futebol, é o quê? Ganhar campeonatos e agradar ao cliente, né? Que é o próprio torcedor em si, que no caso do Brasil, eu imagino que seja aí vocês que estão assistindo. Tá, então qual que é a ideia, né? Se a gente ficar olhando uma única partida só,
a gente vai ter KPIs micro, a gente vai ter análises muito focadas ali naquela partida. E uma partida não é suficiente para a gente ter uma repetição desses eventos, né? Como que a gente vai analisar o contexto de uma empresa inteira, avaliando somente um item produzido, um lote, um serviço prestado? Então, a minha proposta aqui é o que? A gente dividir em 3 sugestões de melhoria para poder fazer essa analogia entre empresas e futebol. A primeira delas é esse olhinho aqui, que é o quê? É a troca da ótica, né? Em vez da gente ficar olhando a partida, a gente vai tentar dar um zoom out para fazer o quê? Para tentar olhar o contexto, que é tudo aquilo que a gente viu na tirinha, que acontece entre um jogo e o outro. E em vez da gente empregar, né, como eu vejo muitos artigos aí escrevendo, aplicar o cenário de melhoria de processos, talvez seja melhor a gente empregar o que a gente chama, dentro da metodologia Six Sigma, que é o Design for Six Sigma. O que é esse DFSSzinho aqui que eu estou circulando no mouse? É a sigla que significa Design for Six Sigma, ou seja, como eu posso conceber um produto ou um serviço de forma que ele já atenda a especificação, o requerimento do meu cliente. Numa palavra meio grosseira, vamos falar assim, como eu posso conceber um produto novo para que ele já nasça com uma qualidade Six Sigma, ou uma qualidade de um nível aí que eu predetermino. Trazendo para o futebol, como eu posso montar uma equipe campeã? Como eu posso, partindo do zero, em vez de ficar melhorando sucessivamente, como é que eu posso derrubar e quebrar todas essas barreiras aí que já existem e montar do nada uma equipe campeã? É mais ou menos essa a ideia. A segunda, que é esse gráfico aqui, são as ferramentas estatísticas. Eu não vou dar exemplo de todas, porque a palestra é curta, o objetivo não é esse, mas eu vou deixar aqui alguns cuidados que a gente tem que ter em relação à amostragem, em relação ao poder do que a gente está fazendo. E eu vou deixar um exemplo um pouco simples para tentar elucidar vocês do que é a minha proposta. E no terceiro passo é o quê? A gente tentar ter técnicas de prevenção de erros humanos, Esse bonequinho aqui tá caindo, gente, olha, foi sem querer, não tem nenhuma analogia com o Neymar caindo, tá? Mas, enfim, erros humanos, No futebol, é o quê? É um jogo de uns jogadores do lado, uns jogadores do outro, um banco de reservas, técnicos e torcedores, olha só a quantidade de itens aí, de possibilidades que tem do próprio ser humano errar. E a gente que trabalha com processo, quando você está numa empresa, numa indústria, a gente orienta o quê? A você tentar tirar o máximo possível do peso do erro humano, e tentar criar travas para que ele não erre mais. Mas será que no futebol isso é possível? No campo, é possível você criar algum tipo de trava para a pessoa não errar? Então isso a gente vai ver aqui também. Então vamos falar da primeira ótica, que é o quê? A transferência da ótica aliada às análises estatísticas. O que a gente ganha fazendo essa transferência de ótica do micro? O que é o micro? É uma partida só para o macro, que é aquele contexto que vocês viram na tirinha, que é tudo que acontece entre uma partida e outra. O que a gente ganha com isso? Aqui, ó, que está nessa chavinha. A gente possibilita agrupar eventos únicos e identificar um padrão de variação e análise. Se a gente consegue agrupar adequadamente os tipos de jogos, perfis de jogadores, comportamentos de adversário, a gente consegue identificar, então, pequenos lotes, vamos falar assim, pequenos lotes de produtos ou de serviços, fazendo essa analogia, para que a gente consiga tentar descrever um comportamento comum entre eles. Mas, como a gente está falando de um evento que tudo é muito variável, o erro é muito presente. A variabilidade de um processo de esporte é muito grande. Então, a gente também tem que ter o cuidado na hora de fazer as análises estatísticas de forma correta. E, em segundo lugar, técnicas de prevenção de erros possibilita o quê? Você prever ruídos. O que é ruído? É aquilo que você não consegue controlar durante um processo. A gente tenta colocar esses ruídos, tentar deixar eles um pouquinho mais previsíveis, um pouquinho mais controláveis e também tentar criar técnicas da gente prevenir falhas humanas. Não vamos falar prevenir não, que é muito forte, da gente minimizar essas falhas humanas. Então vamos falar da primeira ótica, que é o quê? É o emprego do Design for Six Sigma, tá? Para a gente tirar a troca, para a gente possibilitar, a troca entre o horizonte micro e o horizonte macro, sendo que micro é uma partida e macro é todo o contexto que existe entre uma partida e outra, na verdade.
Imagina que vamos ver um vídeo aqui da análise da derrota do Brasil, tá? A gente tem uma série de pessoas aí falando o que elas acham, o que elas não acham. Ah, porque fulano caiu, porque Felipe Coutinho estava mal posicionado, ele cometeu erro de posicionamento várias vezes e pererê pororô, né? E com isso a gente tem aquela ótica muito micro ali naquele jogo, tá? E a minha proposta não é essa, é a gente julgar a ótica justamente porque acontece entre uma análise e outra. Então vamos pegar a ótica micro para a gente ter uma ideia da diferença entre o micro e o macro, tá? Imagina que numa partida, né, tudo isso que está em preto aqui acontece. O domínio da bola do time A, o time A ataca, chuta para o gol, o time B defende, faz o contra-ataque, chuta para o gol, o goleiro A defendeu, jogou a bola lá longe, fez um tiro de meta, o time A continuou o ataque, mas B roubou a bola, só que B jogou a bola para fora da linha, bandeirinha subiu, pediu um escanteio em favor de A, algum lateral, algum centroavante fez a cabeceada e o atacante do time A cabeceou e jogou essa bola para dentro do gol. Tá, vamos imaginar aqui que isso ocorre na maior parte dos jogos, só para a gente ter um padrão aqui de comparação. Eu sei que não é exatamente assim que acontece, mas é um fluxo imaginário, tá? Vamos combinar assim. Então, nessa ótica micro, a gente tem que uma única partida como sendo a população total, né? A gente não consegue ter itens para comparar uma partida com a outra, né? E aqui a gente tem um processo muito grande que acontece muita coisa. Então, a gente tem vários KPIs, né? A gente tem vários inputs aqui que estão entrando nesse processo, só que a gente não consegue repetir, né? Eu não consigo dizer, por exemplo, imagina que o time A está dominando a bola e a métrica daqui é o tempo de domínio, né? Em uma partida, eu só consigo ter um tempo de domínio da bola. Mas eu quero saber se o time A, por exemplo, ele tem algum tipo de prevalência de domínio da bola em relação ao time B. Eles teriam que jogar uma série de vezes para tirar essa conclusão, né? Eu nunca posso tirar uma conclusão de uma população a partir da olhada em um jogo só, né? Em um único elemento. Isso daí é um erro muito sério, né? Um erro muito grave de amostragem. Então, com isso, a gente tem a ausência da ótica de gestão por processos, né? Porque eu só tenho esses indicadores aqui de cada caixinha, eu não tenho outros indicadores mais macro, né? Um horizonte mais externo, que vão influenciar também. Aqui eu só estou olhando porque acontece dentro do campo e não o que está acontecendo fora dele. Eu tenho uma estatística descritiva praticamente só com o que o jogador vê. Tá? Então vamos pensar aqui alguns KPIs, né, alguns indicadores, né, críticos ou não, ou seja, importantes ou não, ou controláveis ou não, que a gente chama de ruídos, né, que podem acontecer aqui no jogo. O posicionamento do jogador, a gente escutou pra caramba, Felipe Coutinho estava mal posicionado, tá, mas isso foi um jogo só, né? Como é que é o posicionamento geral do Felipe Coutinho, né, na vida dele enquanto jogador, né? O tempo de domínio da bola, a velocidade do atacante, por aí vai. Né? Então, a gente tem aqui como resultado dessa ótica micro, né, a possibilidade de melhorias muito pontuais, ou seja, só naquele jogo. O máximo que você vai conseguir fazer como técnico é uma intervenção ali, de repente, né, substituir um jogador para o outro, né, na hora do intervalo, falar, olha, você está muito com posicionamento errado, troca, enfim, são intervenções muito pontuais ali, sem entender o processo inteiro de que é montar um time campeão. Né? Então aqui, em vez de a gente ficar melhorando e olhando para essa ótica e muito micro, a minha proposta é o quê? A gente já criar um processo novo, a gente criar um time novo, né? Utilizando a filosofia que a gente chama de Design for Six Sigma. Né? O que é essa filosofia? Ela é um mapa de raciocínio, um mapa de condução de raciocínio, que em vez de ter o clássico DMAIC, que muitos de vocês já devem ter feito curso, né? Uma das formas da gente conduzir é utilizar o DMA-DV. O que é isso? Definir e medir, analisar, fazer o desenvolvimento e depois verificar qual foi o resultado. Né? Ele serve para você implementar um processo novo. Aqui pra gente, implementar um time campeão. Um time que faça certo da primeira vez, um time sem sigma, imagina. Um time que nunca perca, né? É claro que a gente sabe que isso na verdade não existe, né? Mas eu acredito que seria essa a analogia que eu orientaria o nosso querido Tite aí para poder fazer, né? Se ele for dar continuidade aí nos jogos da seleção, eu implementaria via Design for Six Sigma, eu não tentaria ficar melhorando muito, eu tentaria fazer uma inovação de um time campeão, vamos falar assim, em termos de metodologia. Mas o que é um pouquinho dessa metodologia?
Primeiro, a gente entende qual é o propósito, né, a lógica e a necessidade do negócio. Que campeonato que é que a gente está fazendo? Né, o que a gente espera dele, aonde que a gente quer chegar. Depois a gente coleta e entende os requisitos desse negócio na fase medir. Né? Aí vão entrar o que? As métricas em si. Para mim é importante que o jogador tenha velocidade. Então isso vai entrar como uma métrica que eu vou ter que coletar para poder avaliar como que hoje está o meu desempenho. Né? Se ele está com um gap muito grande entre o meu processo e o que o meu cliente, né, vamos falar assim, o próprio Tite, o próprio acionista, a pessoa que está recebendo aquele produto ou serviço, né, o que ele gostaria, como que ele gostaria que aquele resultado ele saísse. Né? Depois a gente tem que gerar então esses conceitos. Eu quero um time, né, que tenha essa performance, que tenha mais ataque, que tenha chutes mais fortes, que tenha uma velocidade no contra-ataque melhor, que saia correndo para a defesa, eu quero, enfim. A gente vai desenhar então como seria o nosso time dos sonhos aqui. Depois a gente vai fazer o quê? Elencar quais são os itens de análise para poder desenvolver esse projeto, que é a segunda fase da parte de analisar, né? Como então é como se fosse uma pré-concepção do meu projeto, né? Já que eu sei o que eu tenho que ter, então como que esses itens devem ser desenvolvidos? Depois eu vou detalhar o projeto, fazer um plano de ação em si para determinar exatamente as características, né? E o planejamento de experimentos, nesse caso, é muito importante, que o que? A partir dessas características que a gente quer que o nosso time tenha, a gente tem que ir para campo, fazer os testes e verificar quais são as melhores configurações que vão gerar aquele resultado que a gente quer, né? De repente, só a velocidade de um jogador, ela não influencia, mas a velocidade com a força do chute versus o ângulo do chute versus a perna escolhida que ele vai chutar versus a quantidade de jogadores que vai estar ali se posicionando na zaga, aquilo ali pode ter uma melhor configuração e eu vou ter uma capacidade maior de acertar do que de errar, se eu conhecer quais são as configurações adequadas para aquilo ali. Depois que eu implemento esses testes, eu verifico o resultado, faço ajustes necessários e aí sim eu posso soltar este time, né, numa escala maior para um campeonato. Tá, então trazendo aqui para a ótica macro, né? Como seria essa ótica macro? Vocês viram que na ótica micro era praticamente o jogo em si, né? Mas aqui a gente tem o quê? Conhecer o campeonato, estabelecer essas competências necessárias, conhecer adversários, né? Escalar o time, depois comparar, né? Quais são essas métricas de performance que a gente tem hoje versus aonde que a gente está querendo chegar, né? Estabelecer a nossa tática de jogo, quantos jogadores a gente vai ter em cada posição, né? Se você vai atacar mais pela esquerda, pela direita, porque a configuração melhor é essa ou aquela. Planejar os experimentos para ver qual que é a jogada ótima, conduzir os experimentos que são os treinos em si, e depois a gente tentar ainda coroar isso daí com técnicas de minimização, de prevenção dos erros humanos, né? Então aqui a gente consegue o quê? Olhar o todo para implementar e não só aquele jogo. Né? Quando a gente tem uma quantidade maior de partidas, a gente consegue o quê? Ter uma amostragem melhor, a gente consegue melhorar o nosso nível de inferência. O que é inferência? A gente consegue concluir melhor, né? Olhando só aquela amostrinha, aquela parte ali, a gente consegue concluir melhor de como que é o comportamento do todo. É meio que como se eu estivesse fazendo uma estimativa dos próximos jogos a partir daquele comportamento ali nos treinos. Só que eu tenho que ter volume de amostra para isso. Eu não posso nunca fazer isso com um jogo só. Né? Depois eu vou dar algumas dicas. Então a gente tem algumas características que permitem, por exemplo, eu ter jogadores mais flexíveis, que possam atuar em mais de uma posição, obviamente não ao mesmo tempo, mas que eu posso solicitar aquela mobilidade dos jogadores conforme o jogo. Né? E então a gente não tem só estatísticas descritivas, a gente consegue ter qualidade para fazer uma inferência, para tentar estimar essa população toda. Então aqui a gente passa a ter a ótica do técnico e não mais a ótica do jogador em si. Tá? E que cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer essa análise estatística, né? Quando a gente faz uma inferência. A gente tem que entender que time, jogador, né, eles representam o quê? Populações diferentes, cada um com sua característica diferente. Então, a gente tem que conhecer a natureza, né, para não misturar coisas diferentes no mesmo saco de amostragem, no mesmo saco de análise estatísticas, né, vamos falar assim. A gente tem que dividir também os dados em subgrupos. O que é isso, né? Eu coletei
esse jogo aqui é diferente do dia que eu coletei os dados de outros jogos, então eles não vão, a gente tem que informar para as nossas análises que eles não vão pertencer ali àquele mesmo grupo, eles são subgrupos, é como se eu estivesse numa empresa e coletando turnos de operadores diferentes, coletando lotes de fabricação diferente, então a gente tem que coletar também jogos diferentes, ou performances, ou tipo de jogadores diferentes, né? Nacionalidades, culturas, enfim, posicionamentos. A gente, para utilizar a estatística, a gente tem, né, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas uma análise para eu comparar, né, fazer um teste de hipótese para comparar mais de 2 amostras ali para uma ANOVA, por exemplo, eu tenho que fazer cuidados, como, por exemplo, verificar antes, né? Eu posso assumir que essas variações entre as minhas amostras, elas são iguais? Né? Qual que é a natureza dessas variações? Né? Se a variabilidade entre cada time ela não for proporcional entre si ou em cada grupo de análise que eu estiver fazendo, né, eu vou ter que criar outras premissas para assumir, então, como que eu posso fazer com que elas fiquem iguais para poder analisar, senão eu não posso fazer esse tipo de análise, né? Um dos cuidados que a gente tem que ter estatisticamente. E jamais, gente, jamais usar a estatística descritiva para fazer análise, sempre é inferencial. Qual que é a diferença da estatística descritiva para inferencial? A descritiva, ela só descreve aquilo ali naquele momento. A inferencial não, é algumas contas, alguns cálculos que você faz para poder tentar predizer como que aquela amostra ali, ela pode descrever a população inteira. Como que seria a minha população inteira a partir daquela amostrinha, tá? Isso que é inferência. A gente nunca pode, para esse caso de alta variabilidade, a gente usar a estatística descritiva, né? E, obviamente, a gente tem que ter uma coleta de dados suficiente para compor uma boa amostragem. Eu não posso pegar 2 jogos ali, avaliar a performance de jogador e concluir que, né, esses 2 jogos foram suficientes para dizer como é que é a performance desse jogador. E a parte dos ruídos aqui é muito importante. Como a gente está falando de processos que o humano está muito influente ali, a gente tem que entender quais são os ruídos, né? E como eles afetam os nossos parâmetros de performance. O que é um ruído? É tudo aquilo que a gente não consegue controlar. Né? Se choveu, se a torcida está lá gritando, xingando o nome do jogador, xingando, né? Quem nunca fez isso? Isso tudo afeta o psicológico do cara. Né? Se o jogador adversário fizer uma jogada ali que ele não está preparado, ou seja, aquilo que ele não consegue controlar, ele não consegue prever, aquilo ali para ele passa a ser um ruído. Né? Então a gente tem que tentar identificar esses possíveis ruídos e tentar colocar eles nas nossas análises também, que é uma forma de você tentar minimizar o impacto desses ruídos. Tá? Eu vou pegar um exemplo bem simples aqui, tá? É bem simples mesmo, é só para a gente tentar entender como seria, né, um tipo de análise que o Tite poderia fazer, né, se ele se aventurasse aí um pouco dentro da atmosfera do Seis Sigma, né? Imagina aqui que a gente tem uma coluna com o nome dos jogadores, tá? Se eu errei em algum jogador aqui, eu peço perdão, porque eu também não sou a mãe do futebol, eu sou uma torcedora. Então imagina que eu estou comparando aqui. Eu fiz uma série de jogos, tirei a média, né? E fiz uma inferência e pude concluir que o chute do Neymar, ele tem uma força em newtons aí, gente, que eu não faço a menor ideia se é isso mesmo, tá? Isso aqui é só um exemplo. De 5,71 newtons. E por aí vai, né? Então tem minha coluna com os nomes de jogadores, os chutes, né? A força de chute que cada um tem na perna esquerda e na perna direita. E eu quero fazer o quê? Eu quero comparar se o chute na perna esquerda, ele tem a mesma força do chute da perna direita. Imagina que isso seja importante que o jogador tenha essa mesma performance. Se ele não tiver, se estatisticamente eu não puder dizer que essas médias elas são estatisticamente proporcionais, eu estou falando o quê? Que existe diferença entre as forças de chute e aquele que tiver um chute pior, eu vou ter que fazer algum tipo de correção, fisioterapia, colocar o cara para chutar mais, colocar o cara para fazer musculação com a perna que tiver mais fraca, enfim, não entendo disso, mas eu vou ter que fazer alguma ação para aquele jogador, tá? Então imagine que com esses dados aqui eu fiz a minha análise, né? E aqui eu fiz no Minitab e o relatório do Minitab está me falando o quê? Que não tem diferença entre a média da força de um chute com a perna esquerda
e um chute com a perna direita para aquele grupo de jogadores ali, né, nas diversas partidas ali que eu coletei o dado e que eu pude tirar aquela média. Então, nesse caso, o que, que a gente entende? Que o Tite não precisaria fazer nenhum tipo de análise adicional ali para poder melhorar, né? Que só ele, beleza. Olha, Neymar, você pode chutar tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita porque a sua força é igual. Se a gente sabe que a força é algo que influencia no gol, né? Na dificuldade do goleiro conseguir ter aquela bola retida, então você vai lá, vai ser feliz e chuta com a perna que você quiser porque a força é igual. Caso contrário, não. Olha, meu querido, você está precisando então melhorar o chute com uma das pernas, porque senão quando você tiver em um determinado lado, ou se a bola tiver de um jeito que você só consiga pegar com uma perna naquele momento, você vai ser prejudicado. Então vamos fazer um plano de ação para tentar melhorar isso daí. Tá? E o terceiro e último tópico é o quê? É como que a gente pode prever erros, né, humanos e tentar minimizar isso daí. A gente consegue eliminar completamente? A gente não consegue, né? Em melhoria de processo, a gente tem um termo chamado pokayoke, ou pokayoke, né, que ele vem de japonês, que significa pega bobo. O que é pega bobo? Eu tentar colocar algum dispositivo ali que tire a responsabilidade do ser humano, né? A gente tem uma charge aqui, né, todo mundo, não é novidade, mas que a gente tem várias reclamações aí que o Neymar caía toda hora, por exemplo. Então, nesse caso, um pokayoke aqui seria o quê? Seria colocar um andador no Neymar. Acho que todo mundo deve ter visto ou ouvido falar nessa charge, não é mesmo? Então, no caso do futebol, a gente não pode ter esse tipo de coisa, né? Então, a gente não pode esperar muito dos pokayokes, a gente tem que realmente trabalhar com a eficiência humana, né? Para fazer essa palestra, eu pesquisei aqui e a gente tem algumas técnicas, a gente tem, na verdade, eu vou avançar esse slide aqui, a gente tem uma série de técnicas aqui de prevenção de erros humanos, certo? Né? Que elas vão desde aspectos mais técnicos, como aspectos sociais, psicológicos, tá? Elas fogem, essas técnicas, elas não são todas dentro da filosofia Six Sigma, mas para times e gerenciamento de equipes, elas podem ser eficazes. Né? Então, nesse caso, o que eu indico? Então, nesse caso, eu indico que, além da gente aplicar técnicas de prevenção, né, dessas técnicas de prevenção, como, por exemplo, Cyborg, que ele pega o quê? Quais são os maiores erros de comunicação entre os grupos, falta de confiança entre as equipes e tenta traçar um plano de ação para minimizar isso. A gente também tentar entrar com uma coisa chamada planejamento de experimentos, em particular o planejamento de experimentos de Taguchi, que foi um japonesinho, né, que ele inventou como se fosse uma análise combinatória entre todos os fatores para você minimizar o teu esforço, né? Em vez de eu tentar isolar eventos do tipo só com a perna esquerda versus a velocidade de chute X com o ângulo de chute na bola Y, né? E eu vou tentar isolar um de cada vez, não. Ele tenta meio que testar todos esses três itens aí ao mesmo tempo para te dar um direcionamento de qual que é o ponto ótimo, né? Imagina que fazendo esses experimentos eu tenho o posicionamento da bola ali no meio, na pequena área, eu quero que ela atinja o mais perto possível da rede, né, que seja a minha variável de resposta. Então eu posso ensaiar experimentos que eu consiga ter todas as minhas variáveis, meus fatores importantes ali do jogo. Ele te diz qual que é a melhor combinação. A única diferença é que esse que eu descrevi agora é o planejamento de experimentos clássicos, né? Quando a gente tem o planejamento de experimentos de Taguchi, além da gente ter esses fatores aí que eles são os que a gente consegue controlar, a gente também coloca os eventos de ruído para ensaiar. É como se a gente tentasse prever esses ruídos, vamos falar assim, e prever qual é a melhor saída, qual é a melhor configuração de ataque caso esses ruídos venham a acontecer. O que seria ruído para a gente? Aquilo que a gente não consegue controlar. Número de jogadores que vai estar segurando ali um atacante, né? O número de zagueiros do time oposto que vai estar segurando. Se vai chover, se a grama estiver muito alta, se a bola for quadrada, se a bola for difícil de chutar, se a chuteira do cara cair, enfim. Né? A gente tem uma série de ruídos para a gente fazer meio que o nosso futebol. Né? A gente chama de engenharia robusta para a gente fazer o nosso futebol robusto. Né? Ele é conhecido como experimento de Taguchi.
Então, né, academicamente, ele detecta interações entre os fatores que a gente consegue controlar versus esses ruídos, que são os fatores que a gente não tem domínio em cima deles, né? Então, a gente tem aí qual que é a resposta, né, de quais são os fatores influentes que a gente tem aí, dado aquele arranjo de itens que a gente está inserindo no nosso experimento. Aqui é importante a gente considerar, né, o erro humano como efeito desses ruídos, né, porque ele sempre vai existir. Então a gente não pode fazer um planejamento de experimentos estatísticos, né, assumindo que o erro humano não vai existir. Então esse ruído ele tem que entrar na análise, né? A engenharia robusta ela faz isso para lançar produtos e serviços robustos, né, como se a prova de ruídos, a prova de erros, né? Então por que o nosso futebol, que tem mais ruído ainda, né, haveria de ser diferente, não é mesmo? Então essa é a minha proposta, né, da gente tentar um dia tentar colocar um experimento de Taguchi aí no meio, né, Titi? O que você acha disso? É difícil, tem que fazer um treinamento. Tá? Então, vamos partir para as considerações finais. Tá? A gente já está com o tempo acabando aqui. Primeiro, a gente não pode duvidar do esforço que todo mundo teve, né, desenvolvidos na Copa. Né? Pelos jogos que eu assisti, a gente não pode atribuir um culpado. Né? A gente tem um evento ali de causas, né, comuns ali que a gente chama, né, que não foi nenhuma causa específica. O que seria uma causa específica? Ah, o jogador boicotou, né? O jogador passou mal, o principal atacante passou mal no meio do jogo e não pôde jogar. Isso seria uma coisa pontual ali, específica. Não. Mas a gente sabe, né, que o time estava bem preparado. E o que aconteceu? Foi uma série de combinações infelizes que aconteceram aí que não deixaram a gente ganhar, né? Mas era um time que estava bem preparado. Então houve um mix de erros distintos, né? Então a estatística ela poderia de repente ajudar a gente a prever, né, e bloquear junto com essas técnicas de prevenção, né, minimizar aí o efeito desse mix de erros distintos, né? Então a gente tem que aliar o talento nato, né? A gente não pode esperar só o talento, nem só esperar, né? Igual o time da Alemanha, por exemplo, que era treinamento puro, a gente não tinha assim talentos como um Pelé da vida, né? A gente tinha jogadores excelentes, mas ele era muito mais o efeito de um treinamento exaustivo do que de um talento, né? Uma malemolência aí de um jogador, vamos falar assim. Então, com o cenário aí de excelência operacional, com o Seis Sigma, a gente conseguiria aliar o que é talento e o que é padronização e melhoria de processo para tentar ver o que cada um tem de melhor e jogar, né, para o melhor cenário aí de longo prazo, depois dos treinos, tá? E o importante de tudo isso, né, gente? Isso aqui é só um tema pulverizado, a gente não pode exagerar também, dizer que tudo a gente consegue resolver com estatística, tudo a gente consegue resolver com análise. Eu acho que os especialistas que estiverem me assistindo, eles vão concordar com isso, né? A gente também não pode ser cartesiano, agora eu quero sair fazendo estatística de tudo, porque a possibilidade de eu fazer coisas desconexas e sem fundamento é muito grande, né? Então, assim, a gente pode aplicar algumas técnicas ali, mas tem que tomar todo cuidado para a gente ser assertivo, né? No final das contas, pode ser que a gente queira deixar o futebol como mera do acaso, em vez de a gente ficar tentando melhorar muito, né? Mas eu acho que foi um caso bacana para a gente tentar fazer essa analogia, porque o recado principal é esse: o Six Sigma ele não só serve só para empresas, só para indústrias, né? Aonde você tem um processo, você queira melhorar, você queira desenhar um processo novo, ele cabe, né? Então, mesmo, né, a gente fazendo essa brincadeira aqui, mas o recado é esse: vamos ter todo cuidado na hora de organizar os nossos estudos e montar os nossos dados de amostragem, tá bom? Né? Isso não significa fazendo análises loucas aí sem fundamento, porque não vai dar certo, é capaz até da gente perder por conta disso. Então, se o Tite estiver assistindo aí, fica tranquilo, não precisa endoidar. E se você quiser fazer uma análise, procure um especialista, tá? E com certeza algumas ferramentas, né, a aplicação de algumas ferramentas isoladas, elas vão poder ajudar um pouquinho, sim, no brilhantismo, na nossa seleção dos nossos talentos que já existe. Tá bom, gente? Quero agradecer aí a presença de vocês. E eu deixo a pergunta: e se você fosse um black belt e técnico da seleção, o que você faria? Um grande abraço aí para vocês e até a próxima.